Graça e paz, igreja, amém? Vamos abrir a Bíblia no primeiro livro de Samuel, primeiro capítulo. Como eu falei com vocês, eu tenho tido, assim, durante um tempo, uma vontade de falar de algumas pessoas da Bíblia, e principalmente mulheres. Não estou trazendo essa palavra para puxar sardinha para as mulheres da casa, tá? Não é nada disso, é mesmo para trazer o posicionamento que essas pessoas tiveram diante do Senhor. Porque uma coisa que a gente tem conhecimento, que a gente tem, assim, às vezes tem a ideia de que só a gente passa pelo aquele problema nosso. Quantas vezes a gente não se sente assim? Poxa, eu não vejo ninguém reclamar desse problema, só eu que passo por esse problema, só eu que passo por essa dificuldade. Mas quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem a nítida impressão de que pessoas que viveram antes de nós passaram por questões muito parecidas com o que a gente passa e venceram. E essas estratégias que elas tiveram em vencer, são essas estratégias que eu quero trazer para nós. Porque uma coisa que a gente tem, que a gente sempre fala, que parece que está ficando cada dia pior, não é isso? O tempo está ficando mais difícil. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê cada história aqui terrível, cada situação difícil. E para a gente ter uma ideia desse tempo que a Ana viveu, era um tempo em que a mulher ela não tinha voz. A mulher ela só servia para duas coisas, para ter filho e para cuidar das coisas de casa e do filho. Então, se uma mulher ela não tinha filho, ela não tinha valor nenhum na sociedade. Se essa mulher fosse estéril, era como se ela fosse uma amaldiçoada. É como se toda a ira de Deus estivesse sobre ela. Então, a gente vai hoje falar um pouquinho da Ana. Hoje, os personagens aqui são Ana, Eucana. Estou no 2 Samuel, falei, é tão diferente. Deixa eu voltar aqui. Ana, Eucana, e a gente vai estar entrando nessa história para a glória do Senhor. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, vamos lá. Vamos lendo. Eu vou ler na minha Bíblia, só para eu poder ficar mais familiarizada aqui. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Olha só a palavra de Deus. Houve um homem de Ramataim, Zofi, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rófines e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Então, vamos parar aí só até o versículo 5, depois a gente continua. Aqui está contando a história de um homem que tinha duas esposas, porque era comum alguém ter duas esposas. Não se sabe se a Ana foi a primeira que ele amou, por a Ana não ter filho. Ele teve a Penina, só fala que ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Penina e a outra se chamava Ana. A Penina tinha filhos e a Ana não tinha. Deus cerrou a madre. Mas a Bíblia conta que Eucana amava por demais a Ana. Tanto que amava que quando ele subia anualmente para sacrificar ao Senhor, ele dava as porções necessárias para a esposa Penina, as porções necessárias para os filhos, pelas filhas, mas por causa do amor que ele tinha pela Ana, ele dava porção dobrada, ele ofertava algo ainda mais, não barganhando com Deus, mas por amor a ela. E engraçado que fala assim, e mesmo Deus tendo-lhe cerrado a madre. Para vocês terem uma ideia de como a mulher que tinha problema de esterilidade, naquela época, era mal vista. Mesmo tendo-lhe cerrado a madre. É assim, ele ama muito a Ana, mas mesmo que ela tenha cerrado a madre.
É como se fosse assim, ela fosse marcada pela sociedade como alguém que não tem valor, como alguém que era amaldiçoada. Isso assim, hoje, para nós, existe um movimento muito grande de mulheres hoje que não querem ter filhos, não é? Nenhum problema quanto a isso. Existe hoje um movimento de pessoas que querem que libere o aborto. Aí tem problema, aí sim, né? E existem pessoas que não podem ter filhos. Quem convive um pouquinho com uma pessoa que não pode ter filhos, que está tentando há 2 anos, há 5 anos, há 10 anos, você vê, às vezes, a dor de umas pessoas. Mas eu tenho uma pessoa muito querida minha, que ela já engravidou várias vezes, mas aborta, ela não consegue, a gravidez não vai para frente. E ela, uma vez eu estava conversando com ela, eu acho ela, inclusive, muito bem resolvida. Ela falou assim, eu sou muito bem resolvida, porque, para mim, isso não é um problema. E hoje, na sociedade, você não ter filho, não tem problema nenhum, né? Não tem problema. Mas, gente, nessa cultura, nessa época, a mulher só servia para isso. Então, a mulher não ter filho era terrível. E, para completar a história aqui, que a gente vai continuar lendo, além dela não ter filho, olha o que acontece, começa a acontecer com ela aqui no versículo 6. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Além dela ser estéril, além dela ter problemas, conta aqui a história que a sua rival, excessivamente, não era uma coisa que era uma vez ou outra, era aquela pessoa que ia na ferida. Quem já passou por isso aqui, gente? Eu já passei. Pessoas que não têm o que falar de você, ela vai lá na tua ferida e te machuca. Ela faz questão de enfiar e de rodar, sabe? De mexer e de maltratar você com aquilo. Isso é terrível. Isso é terrível porque você já se sente culpada, você já se sente amaldiçoada, você já se sente sozinha. Ainda tem uma pessoa que é sua rival, que provoca para te irritar, jogando na sua cara, trazendo nosso português claro, jogando na sua cara o seu problema. Não era fácil o que a Ana passava. A Bíblia não conta quanto tempo que ela passou por isso. Mas a Bíblia conta que a Penina tinha filhos e filhas. Digamos que ela tenha um filho por ano. Digamos que ela tenha uns 6, 7 filhos. São uns 6, 7 anos, no mínimo. Cada vez que a Ana, de repente, atrasava, né, a menstruação, a Ana, não era alarme falso, estava lá a Penina grávida. Cada vez que ela pensava que ia acontecer com ela, mas quem estava grávida? A Penina. E cada vez que a Penina tinha um filho, a Penina mexia excessivamente. Aqui, ó. Você tem o amor dele, eu tenho os filhos. Na verdade, aqui conta a história de 2 pessoas que têm problemas. Porque Eucana tinha a esposa preferida. Porque dentro da cultura, gente, até hoje, lá dos árabes, eles podem ter 10 esposas, eles podem ter 20 esposas, podem ter 4 esposas. Mas o que ele dá para uma, ele dá para todas. Se ele dá um anel de brilhante para uma, ele tem que dar para as 4. Se ele dá uma vestimenta, um tecido para uma, ele tem que dar o mesmo vestimento, tecido para as 4. Não pode ter separação. Não pode. Não pode tratar bem uma e não tratar bem a outra. Mas a Ana aqui, Eucana deixava bem claro que a Ana era a sua preferida. Eucana, ele deixava bem claro que amava. A Penina também era ferida. Sim ou não? Não é verdade? A Penina se escondia, irritava excessivamente, porque também era ferida. Então, a gente vê aqui 2 pessoas feridas de formas diferentes. Então, a gente vê claramente pessoas feridas. Gente, pessoas feridas, elas ferem. Vocês estão entendendo? Pessoas curadas, elas curam. Pessoas saradas, elas saram. Eu estava até ontem no encontro, eu estava falando sobre isso.
que quando você é mordido por uma cobra, para você ser curado daquela mordida, precisa saber qual é o nome da cobra, né? E o antídoto é o quê? O próprio veneno. Está entendendo? O próprio veneno é a cura para suas feridas. Então, vamos lá. Todos nós temos as nossas lutas e dores. Temos. Não somos pessoas de plástico. Somos pessoas de verdade. Que cresceu dentro de uma família, que cresceu dentro de uma escola, que sofreu bullying, né? Hoje é tão famoso o bullying, né? Antigamente o bullying só servia para fazer café, né? Hoje virou bullying, né? O inglês. Mas assim, a gente sofreu. Quantas vezes fui chamada de magrela, porque eu era magricela? Quantas vezes você foi chamado, nem feria tanto como é, porque geralmente quando vem de alguém que você não tem nenhum apreço, você ainda bate de ombro assim, deixa eu falar. Mas e quando vem de alguém que você ama? Geralmente, quem é traído por alguém que ama. Sim ou não? Se alguém lá de fora te trair, você vai ligar? Você nem conhece, você nem quer saber, deixa falar. Que falem bem, que falem mal, mas falem de mim. Mas quando alguém que é teu querido, alguém que é teu amado ou amada, realmente mexe, é uma traição que te fere. Então, aqui a gente precisa entender, ver as coisas dos dois lados. Existe uma mulher ferida, que tem filhos, mas não tem o amor. Existe outra mulher ferida, que tem o amor, mas não tem filho. E as duas precisam se resolver. As duas precisam entender que não é o filho que te satisfaz, nem o amor do teu marido que te satisfaz. O que nos satisfaz de verdade, como foi falado aqui, é estar quedado aos pés do amado das nossas almas. Quando a gente entende o amor de Deus, quando a gente entende o que Deus fez por nós, eu tendo filho, eu não tendo filho, eu sou amada do Pai e eu cumpro o propósito que Ele tem para mim e eu não firo, porque eu fui curada. Então, já que eu fui curada, eu curo. Mas por que a rival fazia isso? Pastora, a rival era usada pelo capeta. E ela fazia isso, gente, também. Porque Satanás, ele usa as nossas fraquezas. Não é verdade? Não é assim? Ele usa aquilo que, para você se crescer. Até a questão da superioridade tem a ver com a pessoa que se sente inferior. E ela se coloca superior para tentar suprir uma necessidade dentro dela que não é suprida por nada nesse mundo. Gente, a necessidade que a gente tem em Deus, de conhecer quem somos nós em Deus, nenhuma faculdade supre, nenhum marido supre, nem 10 mil filhos supre. Porque o que Deus ele faz em nossas vidas, primeiro é curar o nosso interior e falar assim, você é minha filha, você é meu filho. Eu te amo. Eu te escolhi desse jeito aí que você é. Mas, Senhor, eu sou gorda. Mas, Senhor, eu sou magro. Mas, Senhor, eu sou careca. Mas, Senhor, eu sou... Deus não escolheu a cada um de nós por nós sermos alguma coisa aparentemente. Ele apenas olhou para mim, olhou para você, te pensou, falou, você agora é meu. E a sua rival excessivamente é provocada para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado amado. Vamos continuar? Olha o que diz o versículo 7. E assim... fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Outro detalhe que a gente precisa entender. Essa cerimônia de sacrifício, o pessoal não tinha oportunidade de estar na igreja como a gente tem. A gente está aqui segunda, a gente está aqui terça, a gente está aqui quinta, está domingo, né? Não, lá eles tinham as festas, que eram festas solenes, e eram festas que fala o quê? Festas que fala reunião santa, esqueci o nome, que não era reunião santa, não. Santa convocação, lembrei. Que o povo tinha que estar. E tinha uma questão que o povo subia pelo menos uma vez por ano para levar o sacrifício. Então, ia lá o Henrique, com a sua esposa, levava o sacrifício em agradecimento, a oferta de tudo que colheu na colheita, porque o pessoal não tinha Kombi naquela época, entendeu, Henrique? O pessoal não andava de Kombi, nem costurava assim, nem igual a gente, né? Nem fazia cabelo. O pessoal plantava o que colhia, levava.
plantava, o que colhia, levava. O fruto, às vezes, quando era muito pesado, às vezes, por exemplo, fez um pecado muito grande, ou fez uma coisa que queria ofertar muito grande, trocava por algo de mesmo valor e levava aos pés do sacerdote. Então, de ano em ano, enquanto Ana ia adorar, a sua rival a irritava. E sabe o que Ana fazia? A Ana chorava e não comia. Vocês acham que é diferente da gente hoje, gente? Foi fácil chegar aqui, Penha? Não foi. Não é. Porque não é um ritual apenas. Não é fácil chegar aqui. E não é só chegar aqui não, gente, porque talvez seja fácil chegar aqui. Mas da entrega, é fácil se entregar por completo diante do Senhor? Não é fácil, não é. Tua cabeça está aqui pensando na roupa que você tem que lavar amanhã, segunda-feira. Na conta que você tem que pagar amanhã, dia 7. A gente não é assim? Naquilo que você tem que resolver amanhã e a gente vê que tem que pagar a conta, Paulinho e Lully? Tem que pagar dia 7? Ah, então, viu? A pessoa organizada. Mas não é assim. A gente está aqui, às vezes está na adoração, que se abra os céus. Aí pensa, céu, chuva, aí deixei a roupa na corda, vai chover, vai molhar a minha planta. A minha planta não, a planta pode molhar. A minha roupa não é assim, é assim. É assim. A nossa mente é roubada. E engraçado que cada vez que ele subia, era sempre a época que a Penina ainda aumentava ainda a sua afronta. Ela aumentava ainda a afronta, ela aumentava ainda a afronta. E o que a Ana fazia? Chorava e não comia. Carlos. Chorava e não comia. Ficava entristecida. As coisas entravam. Então, o que você fazia lá no templo? Você ia para adorar. A Ana adorava? Não, ali ela fala que ela chorava e não comia. A Ana cantava louvores lá? Não, ela chorava e não comia. A Ana ia lá para prestar adoração a Deus, ali ouvia a sua palavra? Não, a Ana chorava e não comia. Porque as coisas que acontecem na nossa vida, se a gente não vigiar, seja ela um filho, seja ela uma conta, seja ela um marido, seja ela qualquer coisa, se você não vigiar, você só fica chorando e não come. Só fica lamentando, vida, céu, porque eu estou sozinha. Não é assim, gente. Ou come demais, porque a ansiedade ainda faz isso. Aí depois fica triste, chorando, porque está gordo. Olha lá, a pessoa até chora. E é magra. Isso que é triste, né? A pessoa ainda consegue ser magrinha. Mas ela chorava e não comia. Ela não comia. E esse não comer aí era de tristeza realmente, era de angústia pela afronta. Mas vamos continuar a história para a gente poder ir caminhando nessa palavra. Olha o que diz o versículo 8. Olha que resposta. Dudu já pregou uma vez essa palavra e ele sempre coloca Eucana como um tipo, né, como se fosse o próprio Deus. Mas vê se você não consegue ver realmente Deus falando com ela. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? É muito lindo isso, esse amor que esse homem tem por essa mulher. É muito lindo o cuidado que ele tem por ela, né, de falar assim, poxa, eu não te satisfaço. Mas, gente, vamos trazer agora esse homem para a terra. Esse homem é humano. Tem coisas que a gente quer que o marido nosso, por mais que ele seja bonzinho, por mais que ele tenha cuidado da gente, não é o que a gente quer no momento. Às vezes a gente tem filhos tão maravilhosos, filhos que ajudam a gente em muitas coisas, mas talvez nossos filhos não vão conseguir suprir as nossas necessidades, não conseguem mesmo. Tem coisas que só eu e Deus, que é só você e Deus, que só você sabe. É aquele segredo que nós temos com Deus. Às vezes eu me paro para pensar, quando alguém fala assim, no dia do meu aniversário, as pessoas falam assim, Ana, que todos os seus sonhos se realizem. Aí eu fico pensando, pai, o que eu tenho de sonho? Porque Deus já me deu tanta coisa, que eu nem sei se eu tenho mais sonho. Sinceramente, diante de Deus, não estou falando isso aqui para glória, nem para nada, nem para falar que eu sou pessimista, porque também tem aqueles que falam assim, por isso, é pessimista.
Tem que sonhar. Uma vez falaram isso para o Rafael, tadinho. Ele foi no encontro de jovem. Qual é o teu sonho? Ah, não sei. Que isso, jovem? Você tem que projetar, tem que sonhar. Não estou falando nem da forma orgulhosa, nem da forma pessimista. Quando a gente aprende, quando a gente vai caminhando na presença de Deus, a gente vive tanta coisa maravilhosa que o que vem é lucro, pastor. É lucro. O Rios, é lucro toda hora, é lucro. Mas é verdade. Quando a gente vai conhecendo a grandeza de Deus e os nãos de Deus, e a gente sabe que o não de Deus é melhor, porque Ele sabe o que é bom, o que é, né? E você vai vendo, o que a Ana queria era vencer uma vergonha. Na verdade, Deus estava gerando no coração dessa mulher essa vontade mesmo desenfreada de ter um filho, porque depois vocês vão saber a história e vocês vão entender por que ela tinha que ter essa ânsia de gerar um filho na condição que ela ia gerar. Porque quando você lê a Bíblia, você vê que todas as mulheres que tiveram esterilidade, todos os filhos que nasceram depois da esterilidade foram grandes homens e mulheres de Deus. Foram pessoas realmente marcadas. E não seria diferente com a Ana. Mas o marido tenta consolar. Ana, por que chora? Não sou melhor? Não estou eu aqui, porque 10 filhos. Mas ela fala, Eucana, você é maravilhoso, Eucana, mas eu quero ter filho, eu quero poder gerar. E talvez seja esse o desejo do nosso coração hoje. Gerar, não gerar filhos, né? Não gerar filhos, né? Mas gerar realmente os propósitos de Deus, mas gerar realmente algo que Deus queira mudar na nossa família, na nossa história, ver uma conversão de um filho, ver uma situação mudando por causa do gerar em oração, em intercessão, ver uma coisa que para nós seria dificílimo acontecer, porque foi gerado em oração e você clamou ao Senhor. Vamos continuar aqui? Versículo 9. Depois que Eucana falou com ela, né, que é o marido dela, então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, você vê que ela até comeu, certo? Depois que comeu e beberam em Siló. Ela até comeu, né? Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Chegou o ápice, chegou o momento, chegou a hora que Deus estava gerando nela uma oração que ia quebrar cadeias, porque se ela fosse como Penina, que tivesse um filho por ano, ela não faria esse voto que a gente vai ler aqui, ela não faria, porque ela teria um filho atrás do outro, não teria problema de... Não, Deus, na sua soberania, no seu amor, naquilo que Ele tem para fazer, Ele gerou. Quantos anos a Ana subiu ao templo e só chorava e não comia? Quantos anos? Não sabemos. Talvez tenha sido 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Pode ser. Mas esse ano foi diferente na vida dela. Essa data aqui mudou toda a história. Vamos continuar aqui? Olha aqui, eu vou ler novamente o 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Para vocês verem que o negócio é difícil, gente, é complicado. Ela era uma pessoa que era excessivamente perturbada com a sua rival. O marido tenta consolar, mas ela era amargurada, ela era triste. Chegou um momento que ela orou.
Aquele momento em que você parece que se enche de fé, mesmo com a tua amargura, mesmo com a tua tristeza, você se enche de fé e começa a orar. Ela começou a orar. Deus, eu vou dar essa criança. Se o Senhor me der, essa criança vai te servir. Vai ser um nazireu, porque esse voto que ela colocou de não passar navalha era o voto de um nazireu. O nazireu era uma pessoa separada antes mesmo até quando nascia, para que não bebesse nada de vinho, não tocasse em morto e não passasse a navalha na cabeça. Sansão era um nazireu, a gente vê na Bíblia. Samuel era um nazireu e outras pessoas mais tinham esse propósito. Então, era uma pessoa totalmente separada para um propósito, totalmente separada. Então, o que acontece aqui com ela? Ela começou a orar e quando ela está ali só balbuciando, né, só fazendo barulho, mexendo só os lábios, passa Eli. Quem era Eli? Eli era o sacerdote, era o pastor da igreja. Eli era o pastor da igreja, era o sacerdote. Quando Eli passa, fala assim, sai daqui, sua embriagada, sua bêbada, cachaceira. Porque seria hoje assim, a gente não ia chamar cachaceiro, vai lá para fora, aqui não é lugar de cachaceiro não, vai embora. E ela vai e fala assim, não, Senhor, vamos continuar aqui que ela fala. E disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15, porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, filha de demônio, filha do diabo, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Versículo 17. Então respondeu Eli, vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vamos continuar aqui? Versículo 18, e disse ela, ache a tua serva graças aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Coisa linda, né? Quando a gente se derrama na presença do Senhor. Ela recebeu a resposta de que ela teria um filho? Não. Vai e que Deus te conceda o que você pediu. Aí ela até fala que ache a tua serva graças aos teus olhos. Mas quando a gente coloca diante de Deus aquilo que nos aflige de coração, se derrama mesmo, sabe? Pode chamar de embriagada, pode chamar que você está pegado, mas quando a gente se derrama diante do Senhor, sai aquele peso, não é verdade? Não é assim, gente? Não é assim? É desse jeito. Foi o que aconteceu com a Ana. Quando ela fez aquilo que ela recebeu da resposta, apesar de ser censurada, apesar de ser colocada como embriagada, e ela ali não estava, e ela entendeu, e foi o seu caminho, ela ficou bem. Ela ficou revigorada pela presença do Senhor. Então, nessa passagem, a gente consegue ver várias lições para nós. Daquilo que o Senhor talvez esteja pedindo para mim e para você. Teu problema não é um filho. Eu acredito que ninguém aqui tem um problema de querer ter um filho. Mas existem coisas dentro de nós que Deus está gerando. E por que está demorando a chegar? Vamos pensar aqui. Por que está demorando a chegar? Alguma coisa tem. Alguma coisa Deus quer gerar, sim ou não? Não é verdade? Porque existem coisas que a gente ora, acontece logo. Não é assim? E existem coisas que a gente geme e chora na presença de Deus. E Deus não disse não. Tem coisas que Deus disse não, não é não. Mas tem coisas que Deus ele faz a gente gerar. E a gente gera, a gente gera, a gente gera, a gente gera, até a hora em que Deus dá. Quando Deus dá, a gente entende perfeitamente. Eu entendi, Pai. Esse filho não é meu, essa situação não é minha, esse problema não é meu. E graças a Ti foi resolvido porque eu entendi isso. E tem coisas que Deus ele quer fazer isso conosco. Tem coisas que vão ser geradas com muita dor. Tem coisas que vão ser geradas com muito choro, com muito pranto, com muita renúncia. Vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Vão ter que, talvez, deixar de comer mesmo, jejum, no caso do jejum, né? Vamos ter, talvez. Mas que a gente entenda o propósito pelo qual o Senhor quer nos levar para que algumas coisas aconteçam. Existem situações que eu já passei que eu simplesmente orei e não me veio mais peso de oração por aquela situação. Mas existem algumas outras coisas que vira e mexe eu tenho que orar.
Vira e mexe, eu tenho que orar. Parece que um calo no pé, sabe? Aquela coisa que aperta e você fala, ai, meu Deus, tem que orar. Pai, em nome de Jesus, vai lá, Pai, defende a nossa causa. Vai lá, Pai, na justiça. Tudo isso, tudo aquilo, e Deus vai nos levando assim. Tem coisas que Deus faz assim. Vamos continuar a história para a gente poder caminhando para o final? Olha o que diz aqui. E sucedeu que passando, versículo 19, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher. Conheceu, gente, aqui teve relações com a sua esposa, né? E o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e ali ficará, e ali fique para sempre. Outra assim, eu sinceramente não consigo compreender. Você quer tanto um filho, você tem um filho e vai entregar na mão de alguém que você nem conhece, né? É claro que ela sabia, porque ela tinha feito um voto diante do Senhor. Mas você vê que como Deus, Ele trabalha. Como Deus, Ele trabalha. Vão ter coisas que Deus vai fazer você gerar. Você vai sofrer, você vai chorar, você vai ficar sem comer, você vai jejuar, gemer na presença de Deus e você vai ter que devolver. Você vai ter que devolver. Mas pensa que esse devolver vai ser difícil para você, não. Você entendeu. E quando a Ana entendeu, ela falou assim, ó, esse ano eu não vou subir, mas quando esse menino for desmamado, eu vou. Como que acontecia a questão do desmamado? Hoje mamãe, ela tem orientado, de acordo com a medicina, dar de mamar para uma criança até 6 meses, né? Mas tem mães que dão. Paulinho mamou até 1 ano e 8 meses. E Rafael até 1 ano e 2 meses. O Jorge mama até 8. Está com quantos anos, Jorge? 2,5? Mas lá, naquela época, ficava mais ou menos nessa base de 3 a 4 anos. A criança se tornava desmamada, principalmente de 3 a 4 anos. Ela ia entregar aquela criança com 4 anos, para servir na casa do Senhor. E parou por aí a história? Vamos continuar para a gente terminar? Olha aqui o que fala. Versículo 23. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Então, somente confirme ao Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, tomou consigo com 3 bezerros, 1 efa de farinha, 1 odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló, e era um menino ainda muito criança. Você vê que ele deixa bem claro que era uma criança bem tenra. Era ainda um menino muito criança. E degolaram o bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que você falou que eu era cachaceira. Não, ela falou assim, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ao Senhor. Amém? Agora, vamos continuar lendo aqui, só para a gente poder ler a história, o cântico que ela levantou ao Senhor, versículo capítulo 2. Então orou Ana e disse, o meu coração, ela fez um cântico de louvor ao Senhor, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram
tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz a 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor faz descer a sepultura e a faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar no trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. E aí a gente vai, não vou continuar, só para a gente poder dar entendimento do que estava acontecendo nessa época. Nessa época, o pessoal estava pervertido. Nessa época, a igreja estava corrompida. Nessa época, existiam problemas terríveis. Mas foi nessa época que nasceu um menino chamado Samuel. Foi nessa época que uma mãe entendeu o chamado do Senhor e entregou para aquele menino ir para uma igreja corrompida. Vocês estão entendendo, igreja? Por que era uma igreja corrompida? Hofni e Finéias, os filhos de Eli, estavam se misturando com coisas erradas, muitas coisas erradas. Continua lendo depois o capítulo 2 e o capítulo 3 em casa. Depois vocês leem, para a gente não ficar muito tempo. E foi para esse propósito que aquele menino nasceu. Depois Deus deu filhos para a Ana. A Ana teve mais 5 filhos. Da estéril, Deus deu mais 5, quer dizer, 6 filhos. Mas aquele menino foi separado, foi gerado no meio da dor para ser um grande homem que vai ficar para uma outra oportunidade a gente pregar. Porque ele foi juiz, ele foi profeta e ele foi sacerdote. Quando a gente lê o capítulo 3, então é lindo. Já chegou no 3, Geis? 1 Samuel 3? Então, vou contar o 3. Vou contar o spoiler do 3. Estava lá Samuel dormindo, lá, e Samuel ouviu alguém chamando ele, Samuel, Samuel. Aí ele vai lá, muito obediente, aquele menino, vai lá. Ele devia já ter uns 8 anos nessa época. Chega para ele e fala assim, o senhor me chamou? Aí ele, não, meu filho, não chamei. Ele volta a dormir. Pela segunda vez, Samuel, Samuel. Ele vai lá, chega para o... Não, meu filho, volta a dormir. Na terceira vez, a mesma coisa. Quando ele chega ali, meu filho, já entendi. Se perguntarem, fala só assim, pode falar que o teu servo ouve. E quando ele fez isso, o Senhor começou a falar. E o Senhor trouxe coisas terríveis. Porque o Senhor falou que mataria Hofni e Finéias. O Senhor falou que traria juízo. E engraçado que nesse tempo, a Bíblia fala que a palavra de Deus era rara. Para esse tempo que Deus fez com Samuel nascer. Quem sabe que não é para esse tempo que o Senhor está levantando a minha vida e a sua vida? Quem sabe que não é para esse tempo que o Senhor está gerando em nós aquela oração que você nem entende? Por que eu estou orando tanto por fulano? Por que eu estou orando tanto por essa situação? Quem sabe não é para esse tempo? Para que Deus gere filhos espirituais, para que Deus gere em nós amor pelas pessoas, para que seja como Samuel, um homem que foi realmente, não vou falar segundo o coração de Deus, que é uma palavra que a gente usa para Davi, mas foi um homem totalmente separado para a glória do Senhor. E foi um homem que ungiu a Davi. Ele ungiu a Davi. E no final da vida, gente, o pessoal começou a pedir um rei, sabe por quê? Porque a casa dele estava toda em desordem. Os filhos deles também estavam todos errados. Foi por isso que o pessoal pediu a Saul. Ele ungiu a Saul, depois ungiu a Davi. Para vocês terem ideia de como a nossa vida é essa batalha de cada dia, de cada tempo. Mas que o Senhor nos levante para a glória do Senhor. Amém?